parecer ser nada, minha gente, eu só quero ser quem eu sou, né? E livre, livre, na expressão mais ampla dessa palavra. Salve galera, sejam bem-vindos, eu sou a Lu Costa e você está aqui no canal do Natural Journey. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, isso porque esse ano novo astrológico ele começou bem intenso por aqui, e eu estou, né, vivendo um momento de revisão, inclusive sobre esse projeto aqui, até porque essa coisa de gravar vídeo para o YouTube é complicado, né? Porque às vezes você não está sentindo, né, de compartilhar conteúdo, você não está com uma cara muito boa, né? Você está vivendo uns processos aí, e aí você precisa se apresentar aqui, né, e performar personagens, e eu acredito que performar personagens vá na contramão, inclusive, da própria proposta, né, desse projeto do Natural Journey, que é a gente ser fiel à nossa natureza, né? E quando a gente expõe a nossa imagem, é muito comum a gente cair nessa cilada, né? A gente passa a se tornar prisioneiras, reféns da imagem que a gente cria, né? E muitas vezes essa imagem que a gente cria, né, essa imagem que a gente manifesta, é uma imagem verdadeira, mas a gente passa a se tornar prisioneiras dessa imagem, né? Então parece que sempre a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar iluminada, a gente tem que estar engraçada, né? A gente tem que estar midiática, e a vida não funciona assim, né? Porque da mesma forma que vocês estão sendo influenciados pelas energias dos astros no céu, eu também estou sendo influenciada por essas energias, né? Então, para fazer jus, né, ao propósito desse projeto, que é incentivar as pessoas a se manifestarem de maneira espontânea e autêntica, né, reconhecendo quais são as forças, as potencialidades que cada um carrega dentro de si, eu não poderia fazer diferente, né? Eu não poderia vir aqui e ficar, enfim, né, performando personagens e fazendo um teatrinho, porque isso vai na contramão daquilo que eu acredito, né, do poder que reside na espontaneidade. Então, meu compromisso comigo mesma e, consequentemente, com vocês, é que eu só vou aparecer por aqui quando eu tiver a fim de aparecer, né? Quando eu tiver algum conteúdo de valor para compartilhar, né? Quando eu quiser compartilhar com vocês algum insight, né? Alguma informação que eu considero relevante com relação a autoconhecimento, né? Trazendo, claro, sempre um pouco desse viés da astrologia, mas não me limitando a isso também, né? Porque a astrologia, ela é uma das fontes que eu bebo, né, para ampliar o meu autoconhecimento, né, e para buscar por essa conexão, né, com algo maior, mas eu também trilho outros caminhos, então eu vou usar esse canal para falar sobre tudo aquilo que eu tiver vontade de falar, né, coisas, claro, que eu entendo que possa acrescentar alguma coisa para a vida de vocês, né. E bom, hoje eu senti de gravar esse vídeo, né, para falar um pouquinho sobre alguns trânsitos astrológicos que estão influenciando nas nossas vidas e que são trânsitos muito poderosos, né. Gostaria de começar falando sobre o eclipse que a gente teve no dia 20, né? Então, um fenômeno astronômico lindíssimo que pôde ser observado da Oceania, né? Aqui da América do Sul, das Américas, né? A gente não conseguiu observar esse fenômeno, mas basicamente, gente, o eclipse o que que é? A gente tem o Sol, a gente tem a Terra e a Lua. Ela se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, né? Então ela bloqueia, né, a luz do Sol. Então, com isso, a gente tem esse fenômeno, né, onde o Sol, por um período aí, um intervalo de tempo, ele fica obscurecido pela luz da Lua, né? Então, esse é o fenômeno astronômico, é chamado eclipse. E vamos falar um pouquinho sobre o significado astrológico, né, do eclipse. Então, os povos ancestrais, eles entendiam o eclipse como mau agouro, né? Então, quando acontecia um eclipse, normalmente era sinal de que mudanças, né, ou eventualmente até coisas trágicas poderiam acontecer em virtude desse acontecimento aí no céu. E bom, gente, assim, para astrologia, o eclipse, ele é um momento onde coisas ocultas elas podem vir à tona, né? Então, onde sombras podem emergir. Porque imagina só, né, que o Sol é a luz da consciência e a Lua vai lá e bloqueia a luz do Sol.
Então é como se por um período o bloqueio da luz do sol fizesse com que as sombras viessem à tona, né? Então, nossa, o sol não tá aí, né? Então vamos aproveitar para sair um pouquinho, né, para passear. Só que depois a lua, ela segue o seu movimento e a luz do sol, ela volta a brilhar, né? Na verdade, não é que ela volta a brilhar, né? Ela volta a iluminar a Terra, né? Então essas sombras todas, elas são pegas de surpresa. Portanto, os eclipses, eles sempre são momentos desafiadores, onde verdades podem ser reveladas, né? Onde questões ocultas elas podem emergir à luz da consciência, né? E essas verdades, né, esses segredos que eventualmente eles podem ser revelados durante um eclipse, não necessariamente são coisas simples da gente lidar, né? Então, podem ser coisas desafiadoras, até porque as coisas que a gente trancafia nos nossos porões subterrâneos normalmente não são coisas assim tranquilas, né? Coisas bonitas, né? As coisas bonitas a gente quer mostrar para todo mundo, né? Mas aquilo que a gente reprime no nosso universo subterrâneo normalmente são questões difíceis, né, da gente encarar de frente. Então esse eclipse, gente, ele aconteceu no signo de Áries, né, 29 graus de Áries. Então é um eclipse que aconteceu numa segunda lua nova em Áries. E Ares fala o quê? Né? Sobre quais questões, né, que podem ter emergido a partir desse eclipse? Questões relacionadas ao eu. Né? Então, Ares fala sobre o eu. Então, algumas questões profundas sobre nós mesmos podem ter emergido, né, à luz da consciência. Só que esse foi um eclipse, gente, que aconteceu aí, assim, num grau de Áries, né, que a gente já considera um grau de transição para o próximo signo, que é Touro, né? Então aí é um signo intermediário que a gente fala. Então a energia, ela tem assim um quê de ariano, né? Uma energia ariana, porque está ali a 29 graus de Áries, então o eclipse aconteceu em Áries, mas já assim quase saindo de Áries, né? E com o pezinho ali em Touro, né? Então esse eclipse, essas coisas que emergem, né, à luz da nossa consciência, elas emergem, elas podem ter emergido justamente para auxiliar a gente a começar as coisas, né? A iniciar as coisas, né? E porque isso conversa muito com a energia de Áries, né? Que é uma energia iniciadora, né? Que é uma energia de inícios. Mas ao mesmo tempo não é aquele início tão impulsivo como o da primeira lua nova em Áries que a gente teve no início do ano novo astrológico, né? Que foi a lua nova passada, né? Uma lua muito mais incipiente, né? Uma lua realmente iniciadora, né? Assim, meio que que tem uma conexão aí com o arcano do louco do tarô, né? De você se lançar para uma nova experiência, mesmo sem saber o que está por vir, assim, de uma maneira até um pouco ingênua, de uma maneira impulsiva, né? Já esse segundo, já essa lua nova em Áries, essa segunda lua nova em Áries, né? Com esse eclipse, né? Em 29 graus de Áries, já traz um pouquinho essa característica de touro, né? E touro, ele traz essa capacidade de materialização, né? Então é um signo de terra, né, que traz essa capacidade de execução, de resiliência. Então, essa lua nova, né, essa segunda lua nova em Áries, ela é uma lua mais madura, né? Ela continua sendo em Áries, ou seja, ela traz essa energia de inícios, mas com um pouco mais de maturidade, né? E com um pouco mais de ritmo, né? Porque Áries é uma energia de início, mas ela também pode apagar com facilidade se ela não for estimulada, né? Então ali a nossa primeira lua nova em Áries foi uma lua assim que teve essa explosão do início, mas que de repente o fogo ele pode ter começado, né, a apagar com o tempo. Já essa segunda lua nova em Áries, né, com o eclipse, né, como ela foi a 29 graus aí, já chegando em Touro, ela traz essa pulsão de início e ao mesmo tempo essa resiliência, essa capacidade, né, de materialização. Então eu acredito que esse eclipse, né, e essa segunda lua nova em Áries, ela traga pra gente a possibilidade da gente começar as coisas, mas começar direito, né? De repente, lá na primeira lua nova em Áries, a gente começou, né, algum novo projeto, né, mas foi só fogo de palha, né? Então agora é uma oportunidade, inclusive da gente entrar em contato com questões, né, profundas acerca do nosso eu, em virtude desse eclipse. E outra dica, né? Calcula aí a sua mandala astrológica, verifica onde está o signo de Áries, na verdade, onde está 29 graus de Áries, para você saber qual é a casa astrológica, ou seja, o setor da sua vida, né, que está te pedindo esse início, né, o setor da sua vida
onde verdades podem ter sido reveladas, né? E tem mais, né? A duração do eclipse, né? Ele não é só no momento onde em que esse fenômeno astronômico acontece, né? Que a energia influencia as nossas vidas, né? A energia ela vai reverberar ainda pelos próximos 6 meses, né? Então, dá uma olhada na sua mandala astrológica para ver ali qual é o setor da sua vida que está sendo mais influenciado, né, por essa energia de início, onde coisas podem ser reveladas, né, onde verdades podem vir à tona, né. Então é nesse setor da sua vida, né, que o universo está te pedindo essa renovação, né, e onde algumas questões aí bastante transformadoras podem acontecer. E eu acredito que essas transformações, né, elas vão acontecer justamente para a gente ter a oportunidade de começar direito, né, como eu falei, e também de se alinhar com os nossos valores, né? A gente não pode se esquecer que o Sol entrou no signo de Touro, né? Então agora o Sol está em Touro, a gente iniciou a temporada taurina, né? E Touro é uma energia que fala muito sobre valores, né? Então que fala sobre valores, não só valores financeiros, né? Também fala sobre valores financeiros, mas também sobre valores pessoais, né? Então, eu entendo que essa é uma oportunidade mesmo para a gente fazer esse mapeamento dos nossos valores, né? A gente fazer um mapeamento das coisas que são realmente importantes para nós. E a gente também buscar não só por viver para ganhar dinheiro, para consumir, né? Mas a gente também desfrutar da jornada, a gente desfrutar da nossa caminhada, né? Porque para Touro, assim, não importa tanto a linha de chegada se a gente não pode desfrutar dessa caminhada, né? Então, Touro é um signo do elemento terra, e aqui a gente está falando da terra da primavera, né? Então é daquela terra que dá flores, né? Que dá frutos, que alimenta os seus filhos, né? Então o touro é o próprio desfrutar, né? O contato com a natureza, a gente aprender com a natureza, com o ritmo da natureza, né? A gente buscar por prazer na vida, a gente fazer coisas que nos deem prazer, né? E não só nos nossos momentos de lazer, mas a gente também trabalhar com coisas que deem prazer pra gente, né? Porque essa ideia furada, né, roubada, né, de que o trabalho tem que ser sofrido, né, que Deus ajuda quem sai na madruga, gente, isso foi uma invenção conceitual do homem, tá? Porque o trabalho, ele deveria ser uma grande fonte de realização pessoal, né? Então, a energia taurina, ela provoca essa reflexão para nós, né? E a gente tem um trânsito que está começando agora, que é um trânsito que eu particularmente adoro, né? Que sofre muito preconceito, né? Como vários outros aspectos aí da astrologia, né? Signos que sofrem preconceitos, mas esse é um movimento que sofre muito preconceito, talvez por uma falta de compreensão e da própria dinâmica da nossa sociedade, né? Que é Mercúrio retrógrado. Eu adoro Mercúrio retrógrado, né? Mas as pessoas, elas têm uma certa dificuldade, né, de lidar com esse trânsito. Então, assim, gente, Mercúrio está retrógrado em Touro, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como que esse trânsito pode nos favorecer, né? Porque nada do que acontece no universo vem para nos prejudicar. Tudo que acontece no universo acontece para ensinar e para contribuir com o nosso progresso e com a nossa evolução. A questão é que muitas vezes a gente quer remar contra a maré, e eu vou explicar, né, o porquê que eu estou dizendo isso. Então, Mercúrio, gente, ele é o planeta que rege a comunicação. Né? Então, o planeta que rege, né, o pensamento, né, o intelecto e a comunicação, inclusive, né, os meios de comunicação, né, as formas que o homem usa para se comunicar, então o celular, as redes sociais e tudo mais. Quando o planeta ele está retrógrado, né, ele começa a desacelerar, né, e aí ele dá uma impressão, né, visual, um efeito óptico para nós aqui embaixo, né, que ele está andando para trás, mas na verdade é só um efeito, ele só está um pouco desacelerado, né? Então, toda vez que um planeta está retrógrado, é o momento da gente fazer uma pausa, né? É o momento da gente revisar as coisas, né? E a questão, já falei isso em outros vídeos e repito aqui, né? É que no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente não se dá o direito de fazer essas pausas, né? Todo mundo é louco, alucinado, quer produzir. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa fazer essas pausas para planejar direito, né? Aquela história
história que quando a gente planeja, a gente ganha tempo, a gente não perde tempo, a gente é mais assertivo na nossa atuação, né? Então, quando Mercúrio está retrógrado, é o momento mesmo da gente revisar as coisas. E como essa retrogradação ela está acontecendo no signo de Touro, ela fala sobre uma revisão de valores, né? Ela fala sobre uma revisão sobre a forma como a gente vem vivido, né, os nossos dias, assim, quanto prazer existe na sua vida, né? Quanta vida existe na sua vida? Você vive como um sonâmbulo, você vive como um morto-vivo, ou você vive com prazer e com alegria, desfrutando dessa caminhada, dessa experiência incrível que é estar vivo aqui na Terra, né? Então, Mercúrio retrógrado, ele vai provocar essas reflexões, além de, claro, né? Vai dar pau no Facebook, no Instagram, né? Cuidado para comprar equipamentos eletrônicos, né? Cuidado para disparar e-mails também, né? Porque é muito comum no período de retrogradação de Mercúrio, né, a comunicação ficar afetada. Então você fala uma coisa, a pessoa entende outra, você vai mandar um e-mail falando mal de alguém e você mandar para a pessoa que você está falando mal, né, entre outras pataquadas, né, que podem acontecer através dos veículos de comunicação. Então a gente precisa ficar mais atento, no sentido assim de, vai assinar um contrato. A vida não para, né? Porque a gente vive nessa sociedade maluca, né? Que impele a gente para ação, né? 24 horas por dia, a vida não para. Então, se você tem que assinar um contrato, assine o contrato. Mas seja mais cauteloso, né? Porque pode ser que você não leia direito ali uma cláusula importante, pode ser que você deixe passar algum detalhe importante, né? Que depois vai te dar um retrabalho, né? De você precisar, enfim, rediscutir, realinhar, enfim. Se der para esperar, Mercúrio ele vai ficar retrógrado, deixa eu ver aqui exatamente qual que vai ser o período da retrogradação. Então, Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 15 de maio, né? Então, se a gente for parar para pensar, gente, é um período curto, né? Nossa, 15 de maio, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Você tem, assim, a vida inteira para fazer as coisas que você tem para fazer, né? Um curto período aí que você para revisar as coisas, eu acredito que não seja, assim, nenhum Deus nos acuda, né? Então, se dá para esperar depois do dia 15 de maio, né, para você firmar contratos, assinar contratos, fazer parcerias, lançar projetos, isso é muito bom, né? Porque aí Mercúrio já vai voltar, né, para o seu movimento direto e as coisas vão começar a fluir. Por hora é o momento de revisar, né? Aproveita esse momento para fazer essa revisão, inclusive sobre os seus valores, né? Revisa, né, se os projetos que você tem dado andamento aí, né, se o seu trabalho, a sua forma de viver está alinhada com os seus valores, né? E se for necessário, corrija a rota para que quando o Mercúrio voltar para o movimento direto, você possa colocar a mão na massa e aí sim, né, tirar os seus planos e os seus projetos do papel, né? Então, é o momento mesmo da gente aproveitar essa energia, né, para fazer essa pequena pausa. Bom, então assim, são essas coisas que estão acontecendo no céu nesse momento, assim, em linhas gerais, né? Esses são os fatores principais que eu tenho sentido influenciando, né, a minha vida, eu imagino que vocês também, né? Não é que isso vai acabar agora, né? Como eu disse, o eclipse ele ainda vai ter assim uma duração de 6 meses. Tem um outro ponto interessante sobre essa segunda lunação aí em Áries, né? E o eclipse. A lua cheia dessa lunação, ela vai ser em Escorpião, tá? Então, assim, parece assim que o universo está dando pra gente, com essa segunda lua nova em Áries e esse eclipse, a oportunidade da gente entrar em contato com todas essas questões, como eu falei, para começar direito, tá? E se você não começar direito, o que vai acontecer é que você vai ter ali, né, a lua cheia em Escorpião, e aí mortes podem acontecer, mortes metafóricas, tá? Assim, mortes também podem acontecer, né? Assim, físicas, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas mortes metafóricas, né? No sentido de você ver algum aspecto da sua vida, algum relacionamento, alguma circunstância sendo ceifado da sua vida, né? Então, se você não transformou, se você não alinhou, chega ali a lua cheia, né? Em Escorpião, tá, agora é a hora da colheita, né? Cortes, né? Renovação, transmutação, renascimento, né? Não vamos nos esquecer nunca que a morte precede o nascimento de algo novo, né? E para a gente poder colocar coisas novas na nossa mochila, a gente precisa tirar algumas quinquilharia velha que a gente fica carregando nas costas só para fazer peso morto nas nossas vidas, né? Então a gente tem que ter sempre essa coragem da gente se desapegar das coisas que a gente pode até gostar, mas que não tem mais um sentido, né? Uma utilidade prática para as nossas vidas. Então é isso, gente.
Como eu falei para vocês, né, quando eu estiver sentindo aí de aparecer de novo, eu apareço, mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui embaixo também o meu arroba do Instagram, do Natural Journey, porque assim, qual é o meu trabalho, né? Assim, eu sonho em ser youtuber, né? Não, eu sonho em compartilhar conhecimento, né? Eu vim para essa terra para isso. Eu tenho Mercúrio em Gêmeos, eu tenho Vênus em Gêmeos, tudo isso na casa 10, né? Então eu nasci para compartilhar conhecimento, né? Esse é o meu rolê na vida, portanto eu gosto de compartilhar, mas também só quero compartilhar quando eu tiver valor para compartilhar, né? Não quero compartilhar por conta da imagem, né? Para ser famosa, para ganhar likes, né? Porque isso é mó roubada, né? Roubada que aprisiona a gente, né? Que faz a gente ficar infeliz e a gente começa a criar umas paranoias e uns problemas que a gente não tem, né? Porque aí a gente fica, ai, né? Ai, quantos likes? Ai, meu Deus, mas será que a pessoa gostou? Se não gostou, né? Aprovaram, não aprovaram? Tô bonita, tô feia? Assim, rolê errado, né? Assim, agora no auge dos meus 40 anos, o que eu mais quero é me libertar de tudo aquilo que aprisiona o meu ser. Eu não quero parecer ser nada, minha gente. Eu só quero ser quem eu sou, né? E livre, livre, na expressão mais ampla dessa palavra, né? Liberdade. Então, mas eu gosto de comunicar e eu também gosto muito de usar essa ferramenta incrível que é a astrologia, que me ajudou tanto assim nessa jornada de autoconhecimento para ajudar as pessoas a se entenderem melhor, com um viés profissional, né? Porque eu trabalhei a minha vida inteira na área de recursos humanos, eu continuo trabalhando com RH e eu acredito que o mapa astral ele acaba sendo um guia muito poderoso, né, da nossa natureza que ajuda a gente a identificar caminhos mais compatíveis, né, com aquilo que a gente faz bem, com aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, o meu trabalho basicamente é esse, né? A minha alegria, né? O meu serviço para a humanidade é esse. Então, se você sentir de conhecer um pouquinho mais aí a sua natureza, né? Para identificar quais são os caminhos possíveis, né? Que vão te trazer mais felicidade e realização pessoal e profissional, fiquem à vontade para marcar um horário comigo, mandando um direct lá no Instagram, que vai ser um prazer ser sua guia nessa jornada aí rumo ao seu universo interior, tá bom? Então é isso. Beijo grande para vocês, a gente se vê numa próxima. Até mais.